Olá pessoal, então essa aula é 2, parte 4 do nosso primeiro módulo, certo? Vamos falar sobre Aristóteles, tá? E a base do pensamento lógico científico, tá? Logo, logo vocês vão entender por que o Aristóteles, né, que foi um discípulo do Platão, nós vimos na aula anterior, porque ele é considerado, né, aquele que lança bases lógicas do pensamento científico, né, que de certa forma perduram até hoje. Tá? Aristóteles nasceu em. Ele viveu entre 384 e 322 a.C., ou seja, é mais jovem do que o Platão, né? Foi discípulo do Platão e tal. Há um texto aqui bem interessante sobre a vida do Aristóteles. Eu não vou me deter nele porque há muito o que dizer sobre o Aristóteles, tá? Por volta de 335 a.C., Aristóteles regressou a Atenas. Né? Ele é macedônico, né? Ele nasceu na Macedônia, tá? Em Estagira, e foi para Atenas. Então, quando Platão faleceu, era para ele assumir a academia, mas como era um estrangeiro né, vocês lembram que os gregos eles tinham um problema, né, de aceitar como cidadão o estrangeiro, então o Aristóteles voltou para Macedônia e depois, ao retornar à Grécia, ao retornar a Atenas, ele funda o Liceu, né, que é a sua escola. Tá? Bem, é, nesse subcapítulo aqui, né, da sensação ao conceito, né, vocês vão ver que, né, ao abordar a realidade, o filósofo reconhecia a multiplicidade dos seres, né, assim, tudo o que vemos, pegamos, ouvimos, sentimos tem realidade para Aristóteles. Por que o texto fala isso? Porque, ao contrário do Platão, né, que defendia que a realidade última das coisas, né, que a realidade mais fundamental, mais importante, está na ideia e não na realidade sensível, na realidade material, né, porque a realidade material é mutável, né, o Aristóteles, né, ele faz um processo, digamos assim, ele inverte um pouco a lógica, faz um processo diferente do Platão. Né? Ele parte justamente dessa realidade palpável, sensível, né? É, por isso ele rejeita a teoria das ideias, né? E ele observa que é a partir da realidade sensível é que gradativamente, né, se pode chegar ao conceito. Né? Ou seja, em vez de partir do conhecimento das ideias e a partir das ideias iluminar a realidade sensível, a realidade empírica, a realidade material, ele parte do mundo material e, né, num processo que a gente vai ver aqui, né, a gente pode chamar de processo de um processo de inferência, um processo de indução, né, vão se formando conceitos e esses conceitos é que vão guiar a ciência. Tá? Ah, cria, nasce assim um método indutivo. Né? Em outras palavras, né, a partir da existência dos seres, né, individuais, devemos atingir a essência. Ou seja, né, é, cada ser individual é único. Né? Cada ser individual, estamos pensando no quê? Pessoas, animais, plantas, tudo aquilo que compõe a natureza. Cada ser é único. Mas, né, há algo de essencial, né, e que faz com que os seres, né, se agrupem em categorias, em conceitos. Né? Por exemplo, o que
faz com que a gente classifique determinados seres como seres humanos? O que faz com que a gente classifique determinados seres é, pertencentes a um reino vegetal, outros como pertencentes ao reino animal, e dentro desse reino nós temos, né, os vertebrados, invertebrados, enfim, né, é algo de essencial a esses seres. Há algo essencial no ser humano que faz com que todo ser humano, né, seja ele rico, pobre, é, seja qual for a sua nacionalidade, seja qual for a cor da sua pele, seja, enfim, né, quais forem as suas particularidades, né, pequeno, grande, careca, cabeludo, este é um ser humano. Né? Então, o, o Aristóteles ele tenta criar um método, né, que parte do singular, do individual, para o universal. Né? Ou seja, é um processo oposto daquele tentado por Platão. Esse é o detalhe de uma pintura que vocês já conhecem, né, que estava lá no início, né, do módulo, né, e aqui dá para ver claramente, então, né, o Platão, né, esse mais velho, né, aqui, apontando para o mundo das ideias, e o Aristóteles, né, com a mão, né, sinalizando para baixo, né, como se dissesse, olha, vamos começar por aqui mesmo, pelo mundo físico, tá bom? Né? E nisso tudo não há uma discórdia, mas sim um debate acerca de como proceder no conhecimento da realidade, certo? Mas para entender e para explicar melhor como ocorre o fenômeno, aquele paradoxo que nós vimos na aula anterior, que é o seguinte, né? A natureza, né, ao mesmo tempo, ela está em constante transformação, né, e ela mantém-se, né, mantém a essência das coisas. Né? Ou seja, por exemplo, né, o ser humano, né, é um ser mortal como todo ser vivo. Né? Portanto, a humanidade está em constante transformação no sentido de nascer, morrer, né? Todos um dia passarão, né, por isso, né? Morrerão, muitos deixarão filhos, outros não deixarão, enfim. Né? Mas o que caracteriza esse processo de eterna manutenção e transformação da, da vida, né, da natureza? Para explicar isso, não apenas no ser humano, mas na natureza como um todo, o Aristóteles cria uma teoria chamada de hilimorfismo. Tá? É... Aqui, vamos direto para essa isso aqui que é o centro da teoria. Tá? Hilimorfismo é uma palavra formada pela palavra hilé, tá? Aqui, ó, que significa matéria. Né? Então, uma das coisas que constitui a realidade é a matéria. Né? Como um princípio indeterminado dos seres. A matéria, todos, poderíamos dizer assim, tudo é composto por, no final das contas, tudo é composto por átomos, né? Átomos, moléculas, né? E seres vivos, né? Por matéria orgânica, enfim. A matéria é o que compõe todas as coisas e, por outro lado, existe a forma. Tá? A forma é o princípio determinado em si próprio, mas que determinado em si próprio, mas que é determinante em relação à matéria. Ou seja, aquilo que dá forma à matéria. Né? Esse é o morfo. Então, para o Platão, para Aristóteles, o que caracteriza tanto a permanência quanto a mudança é a relação entre matéria e forma. Tá? A matéria se transforma, a matéria, assim como as coisas se compõem,
de matéria, a matéria também se decompõe, né? A forma, né, tem a ver com a essência do que as coisas são, certo? É, outras características que constituem, né, a teoria do hilimorfismo são, né, a relação entre potência e ato, tá? Ou seja, tudo o que existe é ao mesmo tempo algo em ato, porque existe num certo momento, no espaço, no tempo, né? E também pode vir a ser alguma outra coisa, ou seja, é algo em potência. O exemplo que o Gilberto Cotrim dá aqui no livro são muito simples, né? O exemplo aqui é muito simples, né? A semente, né? O exemplo clássico. O que é a semente em ato? É uma semente, né? Uma semente de feijão, né? O feijão em ato é, sim, uma semente, né? Que pode virar feijoada ou, se plantado, né? Se receber água, né? Se a terra for fértil, se tiver sol, ou seja, as condições necessárias, pode vir a ser um pé de feijão e produzir várias outras sementes que, por sua vez, também contêm em potencial uma nova planta, certo? Então a relação entre potência e ato, muitas vezes ela é circular, né? Outras vezes não. Quer dizer, é circular quando? Quando algo ao mesmo tempo, em ato e pode vir a ser, né, em potência e depois vira ato, enfim, assim por diante. Então o ato é aquilo que algo é num determinado momento, né? É a potência é aquilo que ela pode vir a ser, né? Aquilo que ainda não é, mas que pode ser, né? Ou seja, a semente de feijão, né? É um pé de feijão em potencial. A semente, sei lá, da melancia é uma melancia em potencial, e assim por diante. Poderíamos dizer também que o estudante de letras é um professor de letras em potencial, né? Tem em potência. Em ato é apenas não, é uma grande coisa ser um estudante, né, gente? Então, em ato é o estudante, em potência é o professor. Então, entende? Na natureza, tudo vai do ato à potência, do ato à potência. Isso dá movimento à natureza. Certo, gente? Tá. Outro princípio importante é a relação entre substância e acidente. Tá? Substância, né, é tudo aquilo que subsiste, é tudo aquilo que é essencial ao ser. Tá? Então, aquilo que é essencial para que a gente defina uma árvore como uma árvore, um ser humano como um ser humano, um animal como um animal, tudo isso faz parte da sua substancialidade. Acidente é o quê? São as características particulares e que não são necessárias para definir um determinado ser. Tá? É, por exemplo, né? Vamos pensar na árvore. Né? Para definir árvore, eu não preciso me preocupar em dizer assim, qual é o tamanho de uma árvore. Ora, existem árvores pequenas, existem árvores gigantescas, certo? É, o que define o que é uma árvore são critérios biológicos, né? E aí nós teríamos que consultar nossos colegas lá da biologia para saber, né, quais seriam digamos assim, as características essenciais, né, da árvore. Agora vamos pensar, né, no ser humano, né? O que define o ser humano, né, é, são suas características, né, universais, né? Inclui a capacidade de sentir, de pensar, né? De se comunicar, não apenas de falar, mas de se comunicar de uma forma, enfim. Né? Ah, se a pessoa tem cabelo, é careca,
se é branco, se é preto, se é homem, se é mulher, ou não, não quer se definir dentro de um gênero. Tudo isso é acidente. Por quê? Porque não é essencial. Acidente aqui não tem a ver com acidente de trânsito, né, gente? Acidente tem a ver com aquilo que é acidental, no sentido de que não é necessário para definir algum ser, certo? Então, eu vou parar por aqui essa aula e vou fazer uma outra aula, né, de continuidade a Aristóteles, porque o tema é grande, certo? Valeu, até logo mais.